oro por ele também. Vamos lá, então. Não vou fechar o olho porque eu preciso estar atenta aqui, tá, gente? Amém. Deus abençoe cada um. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos juntos, Senhor. Nós te louvamos porque a tecnologia tem nos ajudado a estarmos mais próximos uns dos outros, a compartilharmos a vida com irmãos de todos os cantos. E eu quero louvar o Senhor por essa partilha, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, lembrarmos que nada somos sem Ti, que nós somos dependentes, Senhor, da Sua graça e da Sua misericórdia, e te louvar, Senhor, pela vida do Léo, da TM, que tiveram essa ideia e essa partilha tem edificado a vida de tantas pessoas, Senhor. Abençoa o nosso estudo nessa noite, que o Espírito Santo possa estar dirigindo cada momento, cada palavra, cada contribuição, e que cada pessoa que ouvir, Senhor, essa partilha, esse devocional, é, possa olhar para si e olhar para ti e ser mudado, Senhor, a cada dia. Esse é o meu pedido, já te agradecendo, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Essa oração nós fazemos em nome do teu filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, na partilha passada, nós tratamos então de uma apresentação sobre Jesus, como se o evangelista estivesse nos apresentando a, a Jesus. E foi dito muita coisa, né? E você vê que para mim, foi uma bênção, e ainda faltou dizer muitas outras coisas, né? Eu não sei vocês, mas eu ainda, quando eu desliguei aqui, eu ainda fui deitar um pouco ali na sala, ali eu fiquei pensando, meu Deus, ainda faltou falar tanta coisa, ainda tinha tanta coisa para ser dita sobre essa apresentação. Só que nós temos um tempo limitado aí, né? E hoje a gente vai dar sequência. Hoje nós vamos falar do encontro que Jesus teve com João Batista, ou João Batista teve um encontro muito legal com Jesus. Vamos falar um pouquinho desse homem, e eu quero ver se a gente fala também de Natanael. E aí, logo após esses dois encontros, vamos para a festa em Caná da Galileia, que é onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Ah, então, na terça-feira passada, nós conversamos sobre quem era Jesus. E eu lembro que nós lemos uma passagem que havia um mensageiro que veio antes dele para anunciar a sua vinda. E eu lembro de umas partilhas passadas que a gente conversou sobre essa ideia do mensageiro, né, de dar as boas novas e a missão de João Batista. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre ele. Então vamos começar a ler a partir do versículo 19 do capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero comentar um pouco como se fosse versículo a versículo, porque tem bastante coisinha para a gente entender o contexto. Faz-se necessário a gente entender o contexto, porque a partir de agora a gente vai criar um corpo. Ou, não vamos criar, não, a gente vai entrar nesse corpo que é o Evangelho de João. A cada passo que nós dermos nos capítulos, vai se fazer cada vez mais claro a mensagem. Jesus, creio eu, vai se apresentar cada vez mais para nós e nós vamos nos aprofundar ainda mais no Evangelho. Então, a gente vai precisar entender algumas coisas e algum contexto. E aqui nessa passagem de João Batista, tem muita coisa para ser analisada, tá bom? Então, vamos aí versículo por versículo, vamos comentando, vamos conversando. Se vocês quiserem falar alguma coisa, manda um oi aí no chat, uma mãozinha. Aqui não tem a mãozinha, né, cara? Tem a mãozinha também? Ah, que legal. Então, vocês fazem o sinalzinho aí e a gente já abre para vocês falarem também, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler então a partir do versículo 19. A ideia nossa é irmos nesse passinho aí. Primeiro versículo diz assim: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era.
Olha só que interessante. João Batista, ele começou o seu ministério de uma maneira interessante. O Evangelho de João não detalha muito da vida de João, porque o intuito do evangelista é, como eu disse na partilha passada, é apresentar essa divindade e a humanidade de Jesus. Mostrar que ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o próprio Deus, ao mesmo tempo em que ele é o Messias e ao mesmo tempo em que ele está conosco e ele faz questão de participar dessa família. Então, ah, ele não detalha muito sobre a vida de João, mas João ele tinha um ministério um tanto quanto interessante. João, ele, devido ao seu segmento religioso, ele acabou se retirando para o deserto, e ele vivia no deserto, ele comia comidas exóticas. João era um pouco diferente. E aí, João, no deserto, ele começa o seu ministério, aquilo que ele foi chamado para fazer. Ah, e ele começa a pregar no deserto sobre arrependimento. E conforme ele ia pregando sobre arrependimento no deserto, muitas pessoas iam ter com ele. E isso começou a gerar um certo tumulto. E naquela época existia muitas, como que eu posso dizer? Existia muitos movimentos messiânicos naquela época. Muitas pessoas se levantavam e se diziam Messias, né? E você vai ver mais para frente que tinha até grupos que chegaram a ter gente, um grupo considerável de 70 pessoas, 100 pessoas, mas só que por fim não vingavam. Mas existia muito esse movimento messiânico, muitas pessoas se apresentando como Messias. E os judeus, com o intuito de filtrar na espera do Messias, eles enviavam algumas comissões para ir conversar com esses tais profetas para entender quem eles eram, né? Israel, como eu disse, na partilha passada, eles estavam esperando o Messias, eles estavam no aguardo desse Messias. E existiam algumas profecias que precisavam se cumprir para que o Messias viesse, como, por exemplo, o mensageiro, a voz que viria antes dele para profetizar e para abrir o caminho, como diz o próprio profeta Isaías, não é? Não só o profeta Isaías, também o profeta Malaquias, falam a respeito desse mensageiro que viria antes, né? E só que também tinha outras profecias que os judeus estavam aguardando, como, por exemplo, um profeta, a vinda de Elias. Então, tinha várias coisas que os judeus, os estudiosos, estavam aguardando para o cumprimento do Messias. E aí, quando João começa a pregar no deserto, muitas pessoas vão lá falar com ele, vão lá conhecê-lo e começam a ouvir a sua pregação. E conforme ele ia pregando, as pessoas iam se arrependendo. E conforme as pessoas iam se arrependendo, ele ia batizando essas pessoas num sentido de purificação, e a gente vai conversar mais para frente. Então, esse grupo de sacerdotes e levitas mandaram uma comitiva para perguntar para ele quem ele era. E é interessante aqui que essa pergunta de quem ele era não era perguntar qual era o nome dele, de onde ele veio, qual era a sua família, não. Porque quando essa comitiva ia, eles já puxavam a capivara da pessoa, né? Aqui se diz isso, né? Puxar a capivara da pessoa. Então, eles já tinham puxado qual era a descendência dele, quem ele estava falando, etc. E com certeza viram que ele tinha um pai que era sacerdote, então tinha um certo grauzinho aí. E essa pergunta, quem ele era para ver se de fato ele era as pessoas que eles estavam esperando. E aí o versículo 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Cristo aí, a gente já falou também em algumas outras partilhas, que Cristo não é o segundo nome de Jesus. Não é Jesus Cristo o nome. É Jesus o Cristo. Cristo é uma palavra grega que tem o mesmo significado que Messias, né? Escolhido. Então, ele logo de cara já negou que ele não é o Cristo. E aqui, entre parênteses, aqui, né, a gente vê que tem pessoas que, quando começam a sua jornada, né, de ministério, etc., se esquecem qual é o alvo, né, da questão aqui, né? Que todo ministério, todo chamado, toda vocação, tudo aquilo que Deus nos levanta para fazer para Ele,
não é para trazer glória para nós, né? Porque nós não somos o Cristo. Então, tudo que a gente faz para Deus, a gente nega que seja para nós. Isso não pode ser só de palavras, tem que ser de coração. E ele logo de cara negou, dizendo: Não, eu não sou o Cristo. Olha o 21. Então perguntaram-lhe: Então, quem é você? Você é Elias? E ele respondeu: Não sou. É interessante isso, né? Essa pergunta: Você é Elias? Né? Porque, como eu disse para vocês, se vocês lerem lá em Malaquias, no capítulo 4, vocês vão ver que o profeta disse que viria Elias, trazendo a mensagem. Né? E aí, de cara, ele negou não. Só que a gente vai ver alguns capítulos para frente que Jesus vai dizer que, de fato, ele é o Elias que veio para pregar. Não que ele era a encarnação de Elias, e de maneira sincera, não que ele mentiu, é que ele era humilde de não se comparar com o profeta. Então ele disse: Não, eu não sou esse Elias. Só que Jesus o compara a Elias e diz que de fato ele é Elias pelo poder da sua pregação, pela sua vocação, pelo seu chamado. Então, aqui nós temos um João, que de fato é o Elias que eles estavam esperando, não porque ele era a encarnação de Elias, não, isso não existe, mas era o Elias pelo poder da sua palavra, pelas suas profecias. E aí eles falam: então você é o profeta? Bom, se você for lá em Êxodo, se eu não me engano, 38, vocês vão ver que Deus promete um profeta para Moisés. E virá um profeta depois de mim, e ele será superior a mim. Olha só que interessante isso daí, né? Então eles já de cara disseram: então você é esse profeta. Bom, ele fala: não, eu não sou esse profeta. E aqui a gente cabe o entendimento que aponta para Jesus. Por exemplo, qual era a função do profeta no Velho Testamento? Quem arriscaria uma resposta aí? Qual era a função dos profetas no Velho Testamento? Alguém? Alguma Era, pessoa? ele era a voz de Deus ali, né? Ele trazia direção, trazia a correção, é, porque diferente de hoje, que nós temos a revelação completa e o Espírito Santo, as pessoas tinham os reis e depois os profetas, né? Então era uma tipificação ali de Cristo, de fato. Mais ou menos Exatamente, isso. exatamente. Então, o profeta, ele era aquele que transmitia a palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus. Então, você vai ver as profecias que 99% delas começavam assim: Assim diz o Senhor, porque eles eram o porta-voz de Deus, a boca de Deus. Só que quando veio Jesus, não havia mais a necessidade desse tipo de profeta. Porque, como nós conversamos, a autoridade e o poder da palavra de Deus estava em Jesus. A gente não precisa mais do profeta, porque o próprio Jesus é a palavra de Deus. Então, se a gente precisa ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir Jesus. Léo, você está querendo dizer que não existe mais profetas hoje? Né? Eu sou Penteca. Eu acredito num profeta diferente, não como era no Velho Testamento. Eu acredito que há um chamado de profetas, mas não é o profeta da profetada ou da profecia, como a gente vê por aí, né? As pessoas usando de uma maneira equivocada os dons. Mas, no sentido do Velho Testamento, eu posso dizer para vocês, com muito temor, que não existe mais profeta. Jesus compara, inclusive, João Batista como o último profeta, não é? E se a gente que está acostumado com os profetas dos dias de hoje, que é aqueles que revelam, que traz visões, enfim, blá, 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 João Batista não fez nada disso. A única missão de João Batista foi ter apontado para Jesus, que é de fato a palavra de Deus. Ele cumpriu o ministério profético dele, sendo o maior dos profetas, porque ele de fato introduziu a palavra de Deus no contexto da humanidade. Ele foi aquele que veio antes. Não é? Então perguntaram para ele: Você é Elias? Não, eu não sou Elias.
apesar de estar sendo usado por Deus como Elias ali naquele momento, com uma pregação mais dura, de arrependimento, de autoridade. Aí perguntaram para ele, mas você então é profeta? O profeta, e aqui não é você é profeta, é o profeta. Não, esse o profeta apontava para a profecia de Moisés. Ele fala: não, não sou eu o profeta. Eu apenas estou cumprindo o que eu fui chamado para fazer, mas eu não sou esse profeta. E aí, finalmente, perguntaram, ó, versículo 22, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Diz você acerca de si próprio, procurando uma resposta ali para levar para os rabinos da época, para os mestres, para os fariseus, que procuravam maneiras, inclusive, de julgar e condenar esses falsos Messias. E aí João respondeu com as palavras do profeta Isaías, ao versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Olha só que interessante isso. Ele era Elias? Não. Ele era o profeta? Não. Ele era o Messias? Não. Mas ele era aquela pessoa em que Isaías profetizou dizendo que seria a voz que clamaria no deserto, abrindo o caminho reto para o Senhor. E esse caminho reto para o Senhor é aquilo que nós conversamos na partilha, nas últimas partilhas. Esse caminho para o Senhor, ele vem através do arrependimento. Então, quando João pregava o arrependimento no deserto, ele estava preparando o caminho para o Senhor. Porque quando a gente olha para quem nós somos, a gente se pergunta, e agora, o que será de nós? O que eu preciso fazer para melhorar, para me consertar, para ser salvo? Não é? A primeira resposta é arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Então, ele estava abrindo o caminho reto para o Senhor. Ao 25, interrogaram-no. Então, por que que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem os profetas? A questão aqui que estava chamando a atenção é que esse processo de arrependimento que João pregava no deserto estava fazendo com que ele batizasse algumas pessoas. E aqui cabe a gente entender o que era o batismo naquela época, principalmente esse batismo que João praticava no deserto. Naquela época, os judeus, os rabinos, eles batizavam as pessoas que não eram judias e começavam a praticar a fé judaica. Por exemplo, eu sou aqui do Brasil. Tá, beleza. Aí eu vou para aquela região, vamos supor, na época de Jesus. E eu queria fazer parte da religião judaica, participar das festas e fazer todas as cerimônias que eles fazem, etc., e me tornar um judeu praticante, eu tinha que ser purificado com as águas. E esse ato de purificação nas águas era como se eu estivesse renunciando tudo que eu era antes daquele momento. Então, por exemplo, para que eu me tornasse um hebreu prosélito, esse proselitismo vem era uma classificação, né? Tinha os judeus puro sangue, e aí vinha os prosélitos, que eram de outras nações, de outros povos, que queriam fazer parte desses judeus. Então, para que eu me tornasse um judeu prosélito, eu tinha que abrir mão de tudo o que eu era. Eu tinha que me tornar agora uma nova pessoa. Então, esse ato de purificação era como se fosse um ato de renúncia, essa imersão. E aí causa aquele ar de morte e vida, não é? Que inclusive foi puxado para nós, para o nosso batismo também. Só que o batismo de João ainda não é o nosso batismo, mas naquele momento, o que que João estava fazendo? Ele estava batizando, ele estava trazendo de volta as pessoas. O problema era que ele estava batizando judeus. Se o ato do batismo era para os prosélitos, com que autoridade ou quem tinha dado a ordem para que ele pudesse rebatizar judeus? E ainda com o intuito de dizer que era em prol de um arrependimento. Era como se João estivesse dizendo assim: olha, vocês já são judeus, vocês são praticantes, conhecedores da lei, mas vocês precisam renunciar a quem vocês são de novo.
Vocês precisam resetar novamente e começar de novo. E aí, eles falaram: tá, você não é, então, o Cristo, o profeta, então com que autoridade? Quem te deu o direito de batizar de novo as pessoas? É o 26. Aí João era como se ele quisesse dizer: gente, sério que vocês estão preocupados com a água? Vocês estão preocupados com essa cerimônia aqui de, de purificação aqui, que eu estou trazendo de novo o pessoal para o arrependimento, esse povo para arrependimento? Sério que vocês estão preocupados com isso? Aí ele responde no 26: eu batizo com água. Simples. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Deixa eu só. Vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Olha o que ele disse. Bom, sério que vocês estão preocupados com esse batismo de água aqui, fraquinho? Isso aqui não é nada. Vocês não viram nada ainda. Tá para chegar alguém que já está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Este aí que está para chegar, que vocês ainda não conhecem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, desamarrar as sandálias dos seus pés. E esse ato de desamarrar as sandálias dos pés era de um escravo, era serviço de escravo, era serviço de uma pessoa, de um servente. Então ele está querendo dizer: olha, sério que vocês estão preocupados com que autoridade que eu estou trazendo o povo para os judeus? Aquele que há de vir, que vai aparecer no meio de vocês, esse cara é tão maior, ele é tão superior a mim, que eu não sou digno nem de ser o seu escravo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aí João ainda diz: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Olha só que interessante. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha só que interessante isso daí. Olha a continuação. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olha só que profundo que é, a gente está dizendo aqui. Aqui a gente chega então no ápice do encontro de João. João tinha tudo preparado para que esse momento acontecesse. Ele já estava preparando, pregando com batismo, e pregando o batismo de arrependimento e dando testemunho de Jesus e testificando acerca de Jesus. E ele deixa claro que nem ele, de fato, assim, ainda não conhecia quem era Jesus. Ele estava esperando que o Espírito descesse sobre ele e fosse testificado como foi prometido. E ele estava naquela ânsia, naquela esperança de ver Jesus. Enquanto isso não chegava, ele ia batizando as pessoas, trazendo as pessoas ao arrependimento, confrontando, inclusive, religiosos. Se você vai, por exemplo, no texto de Mateus, ele chama os fariseus de raça de víboras, de pessoas ruins, e ele vai pregando arrependimento e testificando, só que um certo dia ele está lá no rio, batizando as pessoas, de repente ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele aponta para Jesus como um cordeiro. E é legal que o cordeiro ele tem vários significados na Bíblia. Se você quer uma tipificação graciosa de Jesus no Velho Testamento, é o cordeiro. Por exemplo, quem lembra ah, do pai Abraão, quando estava prestes a sacrificar o seu filho? O seu filho ia ser morto. Deus pede a vida do seu filho. E aí, quando ele vai enfiar a faca no menino, o anjo o impede e diz: não faça isso. Agora eu sei que você é fiel a mim, etc, etc. E aí, quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro. E esse cordeiro é sacrificado no lugar do seu filho. Ali é uma tipificação maravilhosa de Jesus. Um cordeiro que veio para morrer no lugar daquela outra pessoa.
Aí você pode dizer assim, só isso? Não. O cordeiro, ele aparece em várias outras questões. Por exemplo, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, a Páscoa, as pessoas tiveram que matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta da sua casa. Quem lembra dessa história? É uma história muito conhecida, né? Isso aí um dia antes deles partirem. E, e quando o espírito da morte passasse pela casa onde estivesse a marca do sangue, lá lá o espírito da morte não entraria. Ali era uma tipificação também do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se o pecado nos causa a morte, então o Cordeiro de Deus, o sangue que foi passado no umbral da porta, simboliza o sangue de Jesus. Ou se você for pegar na lei a questões de sacrifício, você vai ver que o cordeiro era oferecido uma vez por ano para perdão de pecados. As pessoas dedicavam um cordeiro todos os anos como uma forma de perdão de pecados. No meu lugar, para que o meu pecado possa ser perdoado por Deus, eu entrego um cordeiro e ele era morto. Amém? E aí, de repente, João olha e aponta para tudo quanto é tipo de lembrança na memória dos fariseus, dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é legal que essa palavra tirar, ela também tem o significado de levar, de carregar sobre ele todo o nosso pecado. Como a vinda de Jesus aqui, esse caminho de Jesus, foi como se ele levasse sobre ele todos os nossos pecados. Então, quando João olha e fala, tá aí, esse aí é o Cordeiro de Deus. Esse aí é aquela pessoa que eu disse para vocês que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Vocês estavam atrás do profeta, a palavra de Deus? Prazer, tá aí o profeta. Esse é de fato a palavra de Deus. Vocês estavam esperando o Messias? Ah, mas vocês estavam esperando qual Messias? Como a gente disse, né, na partilha passada, o Davi 2.0 ou Moisés turbinado? Não. Esse Cordeiro de Deus, ele não tira o pecado só dos judeus, ele não veio só para tirar a libertação, ou tirar o povo judaico da escravidão de Roma, não. Ele veio para libertar o mundo do pecado. Não é mais uma segregação do povo judeu, não é mais um libertador do povo judeu. Ele veio para libertar o mundo, todas as pessoas do mundo. Agora já não é mais um, um Messias local, mas o Messias que viria, aquele que é a palavra de Deus, aquele que tem sobre as suas mãos toda a autoridade, todo o poder e sustenta tudo e todos. Este aí veio para libertar o mundo. E ele é chamado de Cordeiro, porque ele veio para carregar sobre si todos os nossos pecados, cumprindo inclusive o que está profetizado em Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todo o castigo que era para ser nosso, ele carregou nele. E assim ele inicia o seu ministério. E é interessante isso, né? Porque você para pensar. Ele é o próprio Deus, cara. Ele é o próprio Deus. Como que o próprio Deus se submeteu a vir a esse mundo para passar por tudo isso ao nosso favor? Por quê? Não é? E aí a gente lembra, né? Se por um homem veio o pecado, né? Assim que diz as escrituras, se por um homem veio o pecado, por um homem também veio a justificação. Então, o próprio Deus, por amor e graça, que foge do nosso entendimento e não nos faz compreender mesmo, porque é difícil de entender por que Deus fez isso, ele veio na terra e carregou sobre ele todos os nossos pecados. E aí é legal que olha o 37. E ouvindo isso, dois discípulos seguiram a Jesus. Dois discípulos de João, quando viram ele testificar o quê? Esse é o Messias? Você tá louco? Vamos atrás dele. Temos que segui-lo. E aí, voltando-se, vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles lhes disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Olha só que interessante. Mas antes de a gente entrar aqui, faz necessário a gente lembrar
no batismo de Jesus que marcou a vida de João também, que faz parte desse encontro. Porque quando João batiza Jesus, que ele testifica, ele vê Jesus saindo, e aí ele vê o Espírito descer em forma de uma pomba. Olha só que interessante. E é legal que esse descer em forma de uma pomba, essa pomba aí, é, ela ela nos remete, por exemplo, a vários outros textos interessantes. Ó, como, por exemplo, quando ela pousou em Jesus, a palavra pousou ali também, ela nos remete, por exemplo, à mesma palavra hebraica lá de Gênesis. Quando diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, esse pairar, se você pegar a interpretação dela, dessa palavra pairar ou estar na face do abismo, esse pairar, ela também pode ser traduzida como chocar ou preparar. Depois vocês pesquisem aí. Ou se vocês quiserem, eu posso até mandar lá no grupo para vocês. O significado da palavra ali é como se fosse um chocar, um preparar. Então, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, é como se o Espírito estivesse preparando toda aquela circunstância, todo aquele território, para que a criação acontecesse, que a obra de Deus pudesse ser feita. Então, quando diz pairava sobre a face do abismo, é que o Espírito estava preparando tudo para que tudo fosse feito por Deus como foi feito. E aí, quando você vai, por exemplo, para que o Espírito pousa sobre Jesus, olha só que interessante. Ali nos traz também a visão da capacitação do Espírito Santo na pessoa de Jesus naquele momento. Porque quando o Espírito desce sobre Jesus, é como se o Espírito tivesse ali, pronto, eu preparei e estou com Jesus para tudo que ele vai ter que passar. E quando o Espírito desce sobre Jesus, João ouve uma voz. João e Jesus, ele ouve uma voz. E alguém lembra do que o que essa voz falou para qual o testemunho que essa voz disse? Alguém? Alguém gostaria de falar aí? Alguém? Ninguém tá dormindo aí não, né? Alguém gostaria. Tá todo mundo acordado aí, gente? Manda um joinha aí se vocês estão prestando atenção, se vocês se vocês estão entendendo, tá todo mundo caladinho aí, tá todo mundo aí. Depois vocês vão mandando mensagem aí, hein? Ah, meu filho amado. Muito bem, Açucena. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ou a quem eu me comprazo. E, e é fantástico, porque João testemunha ali o rompimento de tudo quanto eles estavam aguardando. Ali é o início, ou ele presenciou o que seria, por exemplo, o movimento da igreja, por exemplo. Porque quando a gente, por exemplo, se batiza, ou quando nós aceitamos a Jesus, ou quando o Espírito Santo toca os nossos corações, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem, ela o nosso coração. Amém? Beleza? Tem o selo do Espírito Santo em nosso coração. E esse selo em nosso coração, em João, que nós lemos lá no início do capítulo 1, diz que todo aquele que crê em esse lhes deu o direito de ser chamados o quê? Filho de Deus. Então, o que João testemunhou ali foi o nascimento da nova família de Deus, tendo Jesus como o primeiro. Então, todas as vezes que alguém é selado por Jesus, pelo Espírito, quando o Espírito pousa sobre essa pessoa e começa a preparar a superfície dessa pessoa, a santificar essa pessoa, a trabalhar nessa pessoa, é como se o próprio Deus dissesse: agora você se tornou o meu filho amado, a quem eu terei prazer quando o Espírito Santo terminar a obra. Interessante isso daí, não é? Não é à toa que em todo o Evangelho nós vamos ver que quem faz a obra nos nossos corações é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos preparando, inclusive nós somos templo dele. E ele vai nos preparando e nos deixando a imagem do primeiro, a imagem do primeiro filho, a imagem de Jesus. E aí a gente volta a tudo aquilo que a gente conversou na outra partilha, que nós hoje somos espelho, que reflete a imagem de Jesus, porque o Espírito Santo tem nos transformado à imagem do seu filho. E todas as vezes que o Pai olha para nós como seus filhos, ele enxerga o sangue de Jesus. E vai chegar um dia, eu creio nisso,
que quando Jesus voltar, nós seremos transformados e aí sim seremos a imagem perfeita do Filho de Deus. E ali sim ele terá prazer. Amém? E aí é interessante que os discípulos de João, quando vê isso, falam: caramba, se ele é o Cordeiro, se ele é tudo isso que João está testificando, a gente tem que segui-lo. Aí eles logo já vão atrás de Jesus para saber onde Jesus mora. Mestre, fala para nós, onde você está hospedado? E aí Jesus responde: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe, que disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou então Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só que interessante o impacto que é desse encontro com Jesus. Os dois discípulos que saíram das beiradas de João foram até a casa de Jesus. E quando chegaram lá, eles passaram um dia com Jesus. Jesus poderia ter respondido muitas coisas para ele na praia, poderia ter respondido muitas coisas para ele no deserto. Jesus os levou para casa, sentou num lugar em particular com aqueles discípulos e começou a conversar com eles. E é interessante que, se você for para Mateus, Jesus também nos questiona esse momento íntimo que a gente precisa ter com ele, esse particular. É porque é muito interessante isso, né? Porque tem muitas pessoas que querem saber de Jesus, querem conhecer Jesus, mas não vão até Jesus, de fato. Vão pelo que ouve falar. Ou, mas Jesus nos convida não a ter respostas na hora que a gente quer, mas ele nos convida a viver uma jornada com ele. Venham e verão. As respostas da nossa fé não vai acontecer no momento em que a gente aceita Jesus e se entrega para ele. Ela acontece no caminho, na jornada. Se você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai perceber, é verdade, a cena de trabalho dá trabalho se aproximar mais de Deus. É isso que você quis dizer, né? Dá trabalho se aproximar mais de Deus. E E de fato, então a gente prefere o comodismo. Bom, deixa a Regiane me apresentar esse Jesus e a gente tá tudo certo. O que ela falar para mim de Jesus tá bom e assim a gente vai caminhando. Foi inclusive o que aconteceu no deserto, gente. O povo estava na frente do Monte Sinai. Deus queria falar com o povo. Não é falar com Moisés. Deus disse: eu quero falar com o povo. Eu quero que eles me ouçam. Eu quero que eles saibam quem eu sou. Eu quero que eles me conheçam de me ouvir. Só que o povo preferiu ouvir a Moisés. Não, vai você, Moisés. O que eles disseram para você, tá dito. Só que quando Moisés faltava, o povo caía. Quando Moisés estava presente, beleza. Agora, se Moisés desse uma subidinha, o povo caía. Fica na dependência um do outro, gente. E Deus não nos chama para sermos dependentes um do outro. Deus nos chama para ter uma vida com Ele, caminhar com Ele e seguir nesse caminho. Ele vai nos ensinar quem Ele é na jornada, é no caminho. Se você for em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja era chamada do movimento do caminho. Porque além deles terem que ficar fugindo, eles se consideravam um povo em movimento. Olha só que interessante isso. Porque a nossa fé, gente, é uma fé em movimento. Para analisar Abraão. Abraão é chamado do pai da fé, certo? Ele é chamado do pai da fé. Por que, que ele é chamado do pai da fé? Porque ele tem mais fé do que qualquer outro crente? Não. Ele é chamado do pai da fé porque ele foi o primeiro a viver a verdadeira fé da igreja em movimento.
Deus o chamou e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para o lugar aonde eu te mostrarei. Eu não estou dizendo onde, nem como, eu só quero que você vá. Porque quando você for, é no caminho que eu vou revelando a você o que eu quero que você faça, aonde eu quero que você vá e qual é a missão que eu vou dar a você. Deus poderia ter dito tudo para Abraão lá na casa dos pais de Abraão. Abraão, você vai ser assim, você vai ter um filho, e esse filho vai ver uma grande nação, tá vendo as estrelas do céu? Olha aí. Não, mas foi no caminho, e cada passo que Abraão dava em direção a Deus, mais Deus se revelava a Abraão. E é por isso que ele se tornou o pai da fé, o patriarca, o primeiro a viver a fé em movimento. Amém, gente? E aí Jesus chama esses discípulos, fala: vocês querem saber? Venham e vejam. E quando eles chegam na casa de Jesus, no particular, no íntimo, Jesus começa a conversar com esses discípulos. E o que eu acho muito da hora é que a primeira reação desses caras é sair contando para todo mundo que encontraram o Messias. André já chama Pedrão e já chama outro. E aí eles chegam na casa de um tal de Natanael, que é o último encontro aqui para a gente conversar antes de sair do capítulo 2. Chega até Natanael. E aí, quando Felipe encontrou Natanael, Felipe chegou todo empolgado e disse: Felipe, você não vai acreditar. Sabe tudo aquilo que o Velho Testamento estava dizendo que iria acontecer? Pronto, chegou. O Messias chegou. O Messias chegou. Ele está aqui. Aquilo que Moisés disse que aconteceria, ele está aqui. Os profetas também falaram dele, ele está aqui. Quem é esse? Jesus de Nazaré, filho de José. E aí a pergunta de Natanael é muito interessante, né? Ele fala: Nazaré? Bom, pode vir alguma coisa boa de lá? Interessante isso, né? E aqui, se você for pegar a fundo, ele não estava errado, não. Porque naquela época tinha uma cultura que Nazaré era um povo misturado, era tipo subúrbio. Lá em Nazaré não era para vir coisa boa de lá, não, porque lá eram os marginalizados, os impuros, os sujos estavam lá, né? E você acha mesmo que o Messias vai vir de lá? Não, você tem certeza disso? Ele era de fato um judeu, ele sabia o que ele estava falando. Ele falou: você está doido? Pode vir alguma coisa boa do subúrbio? Pode vir alguma coisa boa das periferias? Pode vir alguma coisa boa dos excluídos? Pode vir alguma coisa boa das pessoas detestáveis, dos impuros, dos cães, dos sujos? Sério isso? Aí a resposta dele é: vem e veja. É porque a gente, às vezes é melhor experimentar do que entender. Né? Às vezes a gente tenta focar muito em entender e não experimenta. Então ele chama ele para ir ver. Porque na cabeça dele, como pode surgir algo bom de Nazaré, na verdade? E aí a gente pode até fazer uma pregação aqui, né? Ah lá, aqueles, colocar um entre aspas grandes aqui, abrir um parênteses aqui, né? É interessante como Deus escolhe o improvável, não é? E aí eu até reforço aí, se vocês ainda não ouviram, ouçam a música da TM. TM, depois você manda o link lá no grupo lá. Como o improvável, Deus, ele cumpriu todas as profecias, ele nasceu em Belém, mas só que ele foi criado em Nazaré. Ele foi chamado de Jesus de Nazaré, o Galileu, o impuro, o sujo. Bom, essas pessoas que também Deus escolhe. Deus, ele no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de mim. Não é? Eu vim para os que são necessitados de mim. E ele escolheu estar aonde os necessitados estavam. Isso é interessante, não é? E aí Natanael faz essa pergunta: pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? E aí, quando ele vai, e ao ver Natanael, olha 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita que não há falsidade. Olha só que interessante. Aí está realmente um cara que entende do que está falando, entende da lei.
Olha só que interessante. Aí está o verdadeiro israelita, aí está ele. E aí, quando ele olha, de onde você me conhece? Aí Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Bom, o que ele estava fazendo debaixo da figueira, a gente poderia fazer várias interpretações aqui, né? A gente poderia pensar várias coisas. E até aquela série The Chosen faz um bem bolado interessante ali sobre Natanael. A gente pode pensar um milhão de coisas, mas de fato a gente não sabe o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Mas ele mostrou para Natanael que mesmo Natanael, pensando o que pensava, sendo quem ele era, ele já tinha o visto bem antes de ser chamado. Interessante isso, né, cara? O próprio Deus. Isso é muito interessante. Antes mesmo de Filipe, pode falar, Regiane, por favor. É uma coisa interessante, eu tô nessa posição, gente, porque meu celular tá acabando a bateria, tá? Eu tô. Uma coisa interessante sobre Natanael é que Jesus fala para ele: aí está um verdadeiro israelita. E aí Paulo depois ele vai falar que Verdade. o verdadeiro Israel de Deus não são os judeus, os que nasceram ali, né, na terra ali prometida, Israel, terra prometida não nasceram em Israel de fato, mas um verdadeiro israelita é aquele que o Senhor escolheu. E Jesus ele viu que Natanael ele era temente, né, ao Senhor, às Escrituras, e depois quando ele fala eu vi você debaixo, né, da figueira, ele também mostra, ele está provando ali para Natanael que realmente ele era Deus, né? E Sim, Natanael reconhece isso, porque ele fala depois, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas só quis fazer esse adendo porque depois Paulo vai falar justamente sobre isso que Jesus falou, o verdadeiro israelita não é quem nasce em Israel, é aquele que o Senhor elegeu, escolheu, né? Somos nós espalhados aí pelo mundo. muito bom. E é isso mesmo. E aí mostra que Deus, ele sabe quem ele chama, ele conhece quem ele chama. Isso é muito profundo, né? Nos reflete, inclusive, aqui nós vamos estudar mais para frente o próprio capítulo 10 de João, né? Quando ele diz que ele sabe quem é as suas ovelhas, quem é as ovelhas que o Pai lhe entrega. Então, e é legal que também, ó, Regina, a gente pode pensar que nada está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele sabe tudo sobre a nossa vida, sabe quem nós somos, aonde estão os nossos piores defeitos, as nossas falhas. Quem não tem Gente, eu já ouvi muita gente acreditar. Peraí, gente, começou a cair. Ai. Tem muita gente que acredita que precisa melhorar antes de vir para Jesus. Muita gente diz isso, né? Não, porque eu preciso melhorar, não porque eu preciso abandonar um vício, não porque eu preciso deixar isto, aquilo. Mas aí você pergunta, né? Mas você tá sentindo que Deus está te chamando? E a pessoa ainda fala, não, eu sinto esse chamado queima no meu peito, eu sinto um aperto no coração e tal, mas não vai por causa. E aí eu fico pensando, se Deus está chamando você do jeito que você é porque ele te conhece. Ele sabe aonde as coisas apertam, onde o calo aperta. Ele sabe onde as coisas, até onde você aguenta, qual é o seu limite, quem é você. Tem coisas que só você sabe. Tem particularidades minhas que só eu sei. Ninguém mais sabe, mas Deus sabe. Vem e vê. É isso aí. Vem e veja. É o convite. Vocês estão querendo saber? Tem muita gente que quer saber das coisas de Deus, né? Não, mas eu vou morar no céu, como que as coisas, como que é o reino de Deus, como que é esse negócio de cura, de milagre, de unção, de poder. Vem e veja. Tá, mas como eu posso ser um crente de verdade? Como eu posso ser melhor? Como eu posso... Vem e veja. Vem e veja. Porque a nossa fé é uma fé em movimento. Apenas vem. E a gente reforça isso sempre, a gente sempre fala isso, gente. Não somos nós que devemos dizer às pessoas o que elas têm que melhorar, o que elas têm que fazer, o que elas têm que mudar. Vem que o próprio Espírito faz isso. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça.
do pecado, quem ele é de fato. Do juízo, é as consequências de quem ele é de fato. E da justiça, é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mediante a tudo aquilo que você é e fez. É ele que convence, é ele que transforma, é ele que nos faz ser quem nós somos. E é isso que ele fala. Vem e vê apenas. É isso mesmo. E aí, no 49, a Regiane adiantou para nós que ele fala: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Bom, aí você já percebe que ele está no processo, né? Ele é o judeu, é o rei de Israel. Não, futuramente ele vai ver que não é de Israel. Ele é o Senhor do mundo, do universo. E aí Jesus fala para ele: Você está crendo porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Calma, meu filho. Isso é só o começo. Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, inclusive apontando para a visão que Jacó teve quando repousou lá no deserto. Lembra quando Jacó estava fugindo? Ele pegou uma pedra e dormiu. E aí, quando ele dormiu, ele viu uma escada e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Pronto. Naquela época, Jacó havia visto o que seria o reino de Deus. Essa ruptura entre o céu e a terra. Essa ligação entre o sagrado e o, entre aspas, o profano. Não é? Entre o que é perfeito e a humanidade, porque o propósito eterno de Deus foi sempre habitar em nosso meio. E ele vai fazer isso. Amém, gente? Meu Deus, acabamos o capítulo 1, hein? Bem resumidamente, bem forçado, acabamos o capítulo 1. E o capítulo 2 vai falar sobre o casamento, a festa de casamento, o primeiro milagre de Jesus, não é? E aí eu já adianto para vocês, sim, Jesus frequentava festas. Jesus frequentava festas, gente. Jesus estava numa festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, um milagre de transformação. Só que aí eu acho que o horário já foi. Infelizmente, o horário já foi. Não dá mais para a gente se estender mais. Amém, gente? Agora estamos abertos aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. E aí, no próximo já, eu quero de uma maneira bem resumida, entrar no casamento. Pior que eu não sei se eu vou conseguir falar do Nicodemos, mas a gente vai tentar, do capítulo 3 também. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Foi bênção, foi bênção. Eu vou falar uma coisa, Pode não falar. não me aguento, né? É, no último versículo que você leu, no 50, né? Jesus fala para ele, né? E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você bem disse, né? Que ele faz aí ele liga ao que Jacó viu. E o interessante é a gente observar que nas palavras de Jesus, ele sempre usava o que ele tinha de apoio na época, que eram as escrituras. Isso é verdade. Isso também é um ensinamento para nós, como que a gente deve interpretar a Bíblia, pela própria Bíblia. Jesus fazia isso. Eles não Sim, tinham a Bíblia ali fechada como nós temos os 66 livros, mas eles tinham todo o Antigo Testamento, eles já tinham. Então, aquilo que Jesus falava não era assim simplesmente algo novo, entre aspas. Claro que ele é o próprio Cristo, Filho de Deus, é a palavra encarnada, o verbo encarnado, como você disse semana passada. Mas se a gente observar a partir desses encontros, Jesus ele sempre cita a própria Escritura.
Então, como ele é o nosso mestre, né? É bom a gente perceber essas coisas também no Evangelho, que a gente aprende com ele, principalmente a interpretarmos a, a vida, a Bíblia, através da própria Bíblia, daquilo que já está escrito, né? Então, eu acho que é algo interessante que Jesus fazia também. E ele fez com todas as pessoas que ele se encontrou. A gente vai observar isso. E o mais profundo de tudo isso é que ele dá um norte para as pessoas entenderem, né? Porque se ele, por exemplo, ele está citando a Bíblia, ele está apontando para algum lugar da Bíblia, algum lugar, para as pessoas entenderem essa referência. E ele aponta É, para si. Você entende? Ele está apontando para si mesmo. Então, vocês vão ver sobre o filho do homem. Então, ele cita um acontecimento de Jacó e ele aponta para ele. É como ele, tipo assim, nossa, agora faz sentido o que Jacó sonhou. Que na época talvez Jacó nem tinha entendido direito. Agora faz sentido para nós. outra coisa, Léo, que enquanto você falava, eu fiquei pensando, não, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas o João Batista, que fazia ele ter tanta fé que Jesus era o Cristo, né? Ele ouviu também, ele cresceu, ele é da mesma época de Jesus, né? E eles são primos aí, a Isabel e Maria eram parentes, né? Mas ele ouviu do pai dele, o pai de João Batista era sacerdote, então ele ouviu, imagina, por que que ele tinha tanta fé? Porque ele cria no Cristo que viria, ele ouviu sobre o Messias, né? Então, quando ele viu Jesus ali e se cumprindo tudo aquilo que ele já tinha aprendido do pai dele a vida inteira, porque ele foi criado ali, né, nas escrituras sagradas também, né? Isso também nos ensina que a nossa fé ela tem que estar baseada ali, ó, na revelação do Senhor, né? Então eu fiquei pensando, poxa, o que que fazia ele ser diferente dos fariseus, né, de alguns que não acreditavam em Cristo? É uma fé assim que João Batista tinha, porque hoje para nós é fácil, a gente já tem tudo escrito, mas para ele realmente tinha uma medida de fé a mais ali. E você vê que, apesar de toda a sua humildade, ele toma para si uma profecia de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Né? Ele cita uma passagem de Isaías interpretando o seu momento atual, o seu contexto ali, mediante aquelas frases, aqueles apontamentos, se ele era Elias ou não, ele não, eu não sou nada disso. Eu sou o cumprimento da promessa que lá de Isaías, que diz que eu era a voz que clamava no deserto. Isso é muito da hora, muito bom. E a nossa fé é essa. Vocês querem saber mais de Jesus? Vem e veja. Ah, isso aí pode ser o título, hein, time? Vem e veja, né? Que a gente quer muito ter encontros com Jesus, mas a gente não sai do lugar, a gente não se mexe, a gente não se esforça. E só o passo, só o fato de estarmos aqui querendo aprender mais de Jesus, gente, é maravilhoso. E não é porque eu estou aqui ministrando ou falando, quer dizer que eu já estou vivendo tudo aquilo que eu estou ensinando. Não, eu estou aprendendo também pra caramba. Eu estou sendo corrigido e exortado por Deus o tempo inteiro para viver, inclusive, aquilo que eu estou passando. E cada chicotada é que nem esse exemplo de fé. Quantas vezes eu já parei para mim mesmo, querendo que Deus fizesse as coisas na hora que eu falei ou do jeito que eu queria que fosse. E a única coisa que eu ouvia de Deus é: você precisa caminhar, você precisa andar, você precisa se movimentar. Vem e veja, descubra você sozinho. Exatamente. Ele se apegou àquilo que ele aprendeu, aquilo que estava escrito Exato. já. E aí, em quem nós temos nos apegado? Hoje, já tendo tudo esclarecido para nós. É isso que eu fiquei pensando. Eu falei, poxa, se João Batista, ele acreditou, assim, em algo que, sabe, teve essa fé, em quem nós estamos firmados, sendo que tudo já foi revelado, sabe? Eu aprendi muito, fiquei pensando nisso. E você Bem, percebe que veja. quanto mais os discípulos foram a Jesus, mais eles foram firmados nisso. Você vê que foi um caminho sem volta. Todos eles que foram até Jesus, Simão, Natanael, Felipe, André, todos eles que foram até Jesus não voltaram. As suas dúvidas foram sanadas na hora? Não, mas eles queriam mais e mais e mais e mais e mais do Senhor. E é isso que é a nossa fé. A nossa fé é uma fé em movimento.
Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, se aproxima dele, mais ele se revela a nós. É como o pai Abraão. Quanto mais o pai Abraão andou, mais Deus foi se revelando para ele. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui, que tem um monte, aparece um monte de mensagem aqui. Peraí. Ah, a Bruna falando, pena que chegou no fim, mas vai ficar gravado, né? A TM mesmo disse aí, vai ficar gravado, Bruna. Depois você ouve, volta do início e depois você dá um feedback para nós. Ah, o Rodrigo também escreveu, foi bênção demais, que bom, Deus seja louvado, muito bom. É, exatamente, quem chega até ele também não fica sem transformação. De fato, nós somos transformados. Quem vai até ele é transformado. A Tieme escreveu aqui, repetir sobre o pecado, a justiça e o juízo, é isso, Tieme? Ai, você gostaria que repetisse? É isso? Isso é um spoiler, hein? Eu não posso ficar falando muito, hein? Jesus vai falar isso aí nos capítulos para frente. Tá lá em João 14. Mas quando ele fala que o Espírito Santo aqui nos convence do juízo, do pecado e da justiça, é o Espírito Santo que nos leva ao entendimento de que nós somos pecadores, falhos e necessitados de salvação. Aquele baque que a gente tem de reconhecimento que eu não sou nada, que eu não sou digno de nada, que eu sou o pior dos pecadores, pronto, o Espírito Santo te mostrou o juízo, que isto leva à morte, que você está condenado à morte, certo? Da justiça, porque de fato você reconhece que você merece a morte e que não tenha nada que você faça nesse mundo para se salvar e para conseguir uma escapatória. Então ele te mostra a justiça em Deus, porque ao mesmo tempo que você olha e fala, bom, eu não tenho condições de me salvar, ele mostra que em Jesus nós seremos salvos e você também foi salva nele através da graça. Então, do juízo, não, do pecado, do juízo e da justiça, certo? Ele nos convence do pecado, do juízo, que é a condenação da morte, e da justiça, que é a salvação em Cristo Jesus através da fé. Amém? Tudo anotadinho aí. Mas, mano, isso aí é uma spoiler, hein? Nós vamos tratar isso aí em João 14. Tá um pouquinho longe aí, hein? É isso aí, gente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa aqui também? Gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Amém? Amém? Dona TM, gostaria de dar um feedback final aí, falar alguma coisa agora no fim? Era para eu anotar aqui que eu tinha perdido o jeitinho que você falou. Mas deu tudo certo, gente. Amanhã eu que luto para resumir, tá bom? Intercessão desde já. Não, eu só gostaria de finalizar falando uma reflexão também que eu tive a respeito disso que a Regiane estava falando, né? No que a gente tem colocado a nossa confiança. E Deus me ministrou a respeito de realização pessoal. Às vezes a gente quer colocar a nossa confiança naquele sonho, naquela conquista profissional, sabe? Como se aquilo fosse resolver todos os problemas e a gente tira o foco de Deus. E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Porque queira ou não é o nosso ganha-pão, mas às vezes a gente se escora no nosso profissional como uma segurança de que a gente vai se alimentar, por exemplo, quando na realidade a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Então foi uma das coisas também que Deus me ministrou e eu lembrei, né, no que a Regiane falou também. Mas é isso. E o que eu tenho a dizer, amanhã tem resumindo no grupo, convidem, gente, as pessoas que vocês acreditam que gostariam de estar no grupo ou que precisam também. Gente, a rua está maravilhosa hoje, não sei se vocês estão ouvindo. É, mas podem convidar, tá lá o link no grupo. E eu acho que eu vou mandar também o link da música para vocês ouvirem, analisarem e falarem. É isso, Léo. Amém, amém. É nóis, TM. Olha, e se vocês não ouviram ainda a música da TM, ela vai compartilhar com vocês depois lá no grupo. Manda lá, TM, no grupo para as pessoas glorificarem a Deus pela sua música. Amém? Gente, é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem aqui, por nos ouvirem. Espero que Deus esteja ministrando no coração de vocês, que a gente possa sair daqui
a cada terça melhor, não é? E vamos colocar em prática, não é? Vem e veja. Vamos para Jesus, vamos caminhar até Jesus e aprender com Ele, crescer nele, se aprofundar nele, sermos melhores nele, que esse é o reino de Deus. É isso aí. Gente, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.